Galera, beleza? Stan na área, canal Enciclopédia da Bola, e hoje eu vou trazer aqui uma das maiores polêmicas da história do futebol brasileiro. Afinal, o Brasil entregou ou não entregou a Copa do Mundo de 1998? Isso gera muitas dúvidas até hoje, né? Afinal, essa foi uma derrota muito sentida pela torcida brasileira. Eu vou trazer aqui então alguns fatos para tentar de repente chegar a uma conclusão aqui junto com vocês. Vamos analisar então primeiro o contexto da situação. Para a França, que era uma seleção tradicional, mas que não conseguia conquistar uma Copa do Mundo, seu maior título até então tinha sido a Eurocopa de 1984. Em questão de Copa do Mundo, a melhor colocação da França até então tinha sido 2 terceiros lugares, na Copa de 1958 e em 1986. Em 98 então seria a segunda vez que a França sediaria uma Copa do Mundo. A França estava com um grande time, uma grande geração, então tinha, claro, grandes expectativas para vencer essa Copa. E para o Brasil, que era o atual campeão, tinha um elenco superior tecnicamente ao elenco campeão de 94. O Brasil vinha de uma conquista da Copa América e da Copa das Confederações em 1997 e tinha um Ronaldo que já tinha sido 2 vezes eleito o melhor do mundo em 96 e 97. Vou fazer agora uma análise da campanha das duas equipes na Copa do Mundo, 2 grandes campanhas. A França venceu os 3 jogos do seu grupo e se classificou em primeiro. O Brasil, por sua vez, venceu 2 jogos e perdeu 1, mas também conseguiu a classificação em primeiro lugar. Nas oitavas de final, o Brasil passou pelo seu conhecido freguês Chile facilmente por 4-1. Já a França teve vida difícil contra o Paraguai e precisou de um gol de ouro na prorrogação para se classificar. Nas quartas de final, o Brasil pegou uma forte Dinamarca e de virada venceu por 3-2. Já a França enfrentou a atual vice-campeã Itália e após um empate em 0-0, venceu nos pênaltis por 4-3. Nas semifinais, a França venceu a sensação daquela Copa do Mundo, a Croácia, por 2-1 de virada. Já o Brasil teve aquele jogaço contra a Holanda, que terminou em 1-1, com o tempo normal e a prorrogação. E nos pênaltis venceu por 4-2, com uma grande atuação do goleiraço Taffarel. Ou seja, 2 seleções que jogaram muito na Copa do Mundo, souberam sofrer quando precisou, tinha tudo então para ser uma grande final e as 2 seleções estavam preparadas para serem campeãs mundiais. Chegando então na final daquela Copa do Mundo, antes da bola rolar, já ganhava contornos dramáticos, com aquela convulsão que o Ronaldo teve, chegou inclusive a ser anunciado que ele não jogaria, que ia jogar o Edmundo, mas de última hora o Ronaldo apareceu e foi escalado, deixando todo mundo sem entender nada do que estava acontecendo. Como eu disse antes, se esperava muito nessa final, principalmente depois do que a seleção fez no jogo contra a Holanda, mas o que se viu na final foi uma seleção apática, que parecia abalada psicologicamente. A seleção inteira foi mal, tentou dar algumas chegadas ali pela direita com o Leonardo e com o Cafu, mas sem oferecer muito perigo para o gol da França. E o que vimos foi a França abrir 2-0 com 2 gols de cabeça do Zidane, que não é a especialidade dele, o cabeceio, em 2 falhas da zaga brasileira. No segundo tempo, o Brasil teve algumas chances mais claras de gols, acho que no total deve ter sido umas 3 ou 4. Sem ter sucesso, a defesa brasileira falhava demais. A França chegou a ter um jogador expulso, o zagueiro Desailly, aos 68 minutos. Mesmo assim, o Brasil não mostrou reação e ainda levou o terceiro do volante Petit nos acréscimos após contra-ataque da França. Final de jogo, França 3, Brasil 0. Olhando a partida ainda, a gente vê que foi pouco pro Brasil. A França perdeu muitas chances claras de gols, ali na ruindade dos seus centroavantes Guivart e do Garry. França campeão mundial, esse resultado foi o pior resultado do Brasil em Copas do Mundo na época, até o recorde ser batido, vocês sabem bem por qual partida. Por que essa derrota foi tão sentida para o Brasil? Primeiro que pelo Brasil é sempre uma tragédia não ganhar a Copa do Mundo, né? Existe sempre essa cobrança de que o Brasil tem que ser campeão do mundo, qualquer coisa diferente disso é um vexame. Outro motivo é que o Brasil foi campeão em 94 com um time considerado inferior ao time de 98 e se esperava muito mais da seleção depois daquele jogaço contra a Holanda, que tinha também um grande time. E depois da partida apática da seleção brasileira, começou a acontecer ali muitas teorias sobre por que o Brasil jogou daquele jeito. A teoria maior é que o Brasil vendeu aquela Copa do Mundo e os motivos para isso são bem variados. Alguns dizem que foi em troca de vencer a Copa do Mundo seguinte, em 2002, que de fato aconteceu, e para sediar uma das próximas Copas do Mundo, que aconteceu também, mas só em 2014. Esse foi um boato que começou após uma invasão ao site da CBF na época e logo se espalhou. Vocês conhecem bem esse texto, né? Aquele que começa: se você soubesse o que aconteceu, ficariam enojados. Essa é considerada a primeira grande fake news do futebol brasileiro. Um fato que é muito comentado até hoje é sobre a convulsão do Ronaldo, em que muitos não acreditam que ela tenha acontecido. Dizem que o que aconteceu na verdade foi uma crise nervosa devido a problemas pessoais que ele teve. Fato jamais confirmado. Dizem também que a convulsão aconteceu por um erro médico, também nunca comprovado, já que o médico da seleção na época até já faleceu. O que o próprio Ronaldo conta é que ele fez exames depois da convulsão em uma clínica particular
viu que estava tudo bem e apareceu na hora do jogo e praticamente obrigou o Zagallo a escalar ele. Outro boato que existe é que o Ronaldo jogou, na verdade, devido a um contrato com a Nike, que é patrocinadora oficial da seleção brasileira e do jogador, que dizia que o Ronaldo deveria jogar os 90 minutos de todas as partidas. O que de fato aconteceu naquela final, mesmo o Ronaldo jogando muito abaixo. Mas claro, né, temos que levar em consideração também que o Ronaldo era um jogador diferenciado, que a qualquer momento, em um lance, poderia decidir uma partida. Essa ligação da Nike com a seleção gerou inclusive uma CPI nos anos 2000, e o Edmundo revelou uma vez que a empresa sim tem muita influência na seleção brasileira. Não é à toa, né, que existe aquele apelido de Selenike. Agora voltando a falar da partida, novamente aquele questionamento: como é que uma seleção que jogou tanto contra a Holanda jogou tão pouco contra a França? Dava pra ver nitidamente que a seleção estava abalada psicologicamente e tinha motivos para isso. Afinal, teve a questão do Ronaldo, né? Muitos jogadores presenciaram, relataram na época como foi que aconteceu. Então, assim, esse tipo de acontecimento com o craque do time, claro que vai abalar os jogadores. Isso é futebol, um esporte praticado por seres humanos, então claro que o fator psicológico conta muito. Nós já vimos, né, durante a história do futebol, outros times entrando de forma irreconhecível nas partidas. Fora que teve também aquela questão, né, do Ronaldo joga, Ronaldo não joga, Edmundo não joga, que com certeza também deixou os caras sem saber o que estava acontecendo. E também tem a questão do Brasil ter tomado 2 gols de cabeça em 2 bobeadas da zaga e levar 2 gols assim é um baque pro time inteiro. Mesmo com toda a apatia daquela seleção, o Edmundo entrou no segundo tempo com muita vontade de jogar, inclusive brigou com o Rivaldo quando ele jogou a bola para fora num fair play, em que o Zidane estava claramente valorizando. Então, se foi combinado aquela entrega, eles esqueceram de falar com o Edmundo. Vou falar agora de motivos que sustentam esse boato de que o Brasil entregou a Copa do Mundo. O Michel Platini, ex-jogador e ex-presidente da UEFA, revelou em 2018 a uma rádio francesa que houve uma manipulação no chaveamento daquela Copa do Mundo para que o Brasil e a França, caso terminassem em primeiro nos seus grupos, se enfrentassem na final. Nenhuma novidade, né? A gente já ouviu falar daquela questão ali de sorteios ali, das bolinhas frias, bolinhas quentes, mas claro, né, que nos faz pensar que se eles foram capazes de manipular o sorteio, por que eles não fariam algo assim, né, negociar uma entrega de uma Copa do Mundo que seria importante para a França naquele momento. E o Emmanuel Petit, autor do 3º gol naquela partida, disse em 2016 em um documentário que os jogadores fizeram de tudo para conquistar aquela Copa do Mundo no campo, mas que sente que foi um marionete para ajudar a economia francesa. Ou seja, é a visão de um cara que esteve naquela final, que viveu aquela Copa do Mundo no campo e que se sente assim. A CBF tem um histórico grande de corrupção, com dirigentes sendo presos internacionalmente, então se tem uma instituição que não dá para botar a mão no fogo, com certeza é a CBF. A Nike tem grande influência na seleção, nós sabemos bem disso, porém não faz muito sentido a Nike fazer parte disso, já que a fornecedora de material esportivo da França é a Adidas, grande rival da Nike. Por mais que possa ter havido uma compensação ali, a Nike ganharia muito mais sendo patrocinadora da campeã do mundo, não é mesmo? Se a CBF vendeu em troca da Copa de 2002, pode fazer um pouco de sentido, já que realmente aconteceu, o Brasil realmente foi campeão em 2002. Mas como eles convenceram os jogadores a isso? Imagina quanta gente ia ter que movimentar para todo mundo concordar com isso e encobrir. E será que os jogadores, todos eles, concordariam em entregar essa Copa do Mundo, já que aquela provavelmente seria a única chance de alguns? Afinal, a Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos. Os jogadores que estavam em 98 não estavam garantidos em 2002, assim como realmente aconteceu. Será que eles abririam mão de ganhar uma Copa do Mundo por dinheiro? Sendo que quando se ganha uma Copa do Mundo, também se ganha muito dinheiro com patrocinadores, premiações e etc. Será que realmente valeria a pena para os jogadores? Isso até me fez pensar, né, que se os jogadores não concordam e não entregam uma partida, qual que é a punição para eles? Fico pensando aqui, não consigo imaginar o que pode acontecer com os caras. Que o futebol tem corrupção e esquema, isso é um fato. Mas, tratando dessa Copa do Mundo, na minha humilde opinião, não foi entregada. Eu acho que o Brasil perdeu no campo, na bola. O Brasil tinha muitas falhas defensivas que apresentou durante aquela Copa do Mundo e nessa partida. Máximo respeito ao Zagallo, mas ele pecou em alguns aspectos na convocação e na escalação do time. Não levou o Romário, que foi o melhor jogador da Copa anterior, um jogador que nem o Ronaldo, que pode decidir a qualquer momento. Deveria de repente ter usado mais o Edmundo, que teve um grande auge em 97, mas não teve grandes sequências na seleção. E temos que lembrar também, né, que futebol não é exato. Essas coisas aconteceram durante toda a história do futebol. E por último, mas não menos importante, o Brasil não perdeu para qualquer um. A França tinha uma grande geração,
A prova disso é que eles venceram ainda a Eurocopa em 2000 e Copa das Confederações em 2001 e 2003. Então, como eu disse, não foi qualquer seleção que venceu a Copa do Mundo, a França realmente mereceu. Então, galera, gostaram? Deixa aqui nos comentários sua opinião, se você acha que o Brasil entregou essa Copa do Mundo ou não. Deixa um salve aí pro meu amigo Marcelo Franceschi, aqui de Porto Alegre, espero que a pronúncia esteja certa. Grande apoiador do canal, nos divulga desde o começo, muita gratidão. Acredito que esse vídeo seja o último do ano, então desde já, feliz ano novo para todo mundo que acompanha o canal. Nos vemos em 2021 com mais histórias do futebol sul-americano. Fico por aqui, abraços e até a próxima.